Vamos então à palavra de Deus nesta manhã. Eu quero voltar com você em Ezequiel capítulo 47. Eu vou falar sobre um versículo. Mas como tem alguns aqui que não estão acompanhando a série, eu vou ter que ler do começo. Então eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6 e vou pregar sobre o versículo 6. Diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. As águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Verso 6 diz: e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Diga comigo: viste, filho do homem? Mais uma vez: viste, filho do homem? Muito bem. Eu ia falar, podem se assentar, mas já estão sentados, né? Eu quero ler com vocês apenas mais um versículo para poder conectar algo que o texto diz aqui com o que está antes no capítulo 43. Diz assim: então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente. E a sua voz era como voz de muitas águas. Diga: muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então eu quero começar dizendo o seguinte. Primeiro tema, né? Eu quero falar sobre a displicência ameaça a sua percepção do que Deus está fazendo. A displicência ameaça a sua percepção do que Deus está fazendo. Por isso que eu quero falar sobre isso aqui, versículo 6. Viste, filho do homem? Então vamos colocar num português mais de hoje, né? Você viu, filho do homem? Você percebeu? Você notou? O anjo pega Ezequiel, dá uma volta com ele. Você já conhece, os que estão acompanhando a série, conhece a história. Vai, vem, mostra aqui, mede ali, vai aqui, passa ali, mede esse muro, mede essa torre, mede essa rua, mede essa praça, mede essa sala. Vai medindo. Quando chega no capítulo 47, aquela figura, que é o que tudo indica, é o Senhor Jesus, o anjo do Senhor. Aquela figura leva ele de volta na entrada do templo, aonde agora ele vai ver esse rio brotando, esse rio fluindo. Agora, lembre-se que essa visão começou no capítulo 40. É considerada a visão mais longa da Bíblia. Mais longa do que o Apocalipse, porque o Apocalipse foi uma série de visões. Essa não, são 8 capítulos inteiros de uma visão sem interrupção. Ele é arrebatado no capítulo 40 e ele começa a ter a visão e depois ele escreve tudo, ele escreve toda a visão, 8 capítulos. Você tem noção do que são 8 capítulos na Bíblia? O real estate na Bíblia, o espaço físico na Bíblia vale uma fortuna, vale muito. Para você ter uma ideia, o milênio, o último milênio aqui na Terra, que será o milênio de paz governado por Cristo, ele é descrito em 6 versículos. Versículos. No Apocalipse. 6 versículos, irmão Ronaldo, para descrever 1000 anos.
Por que a Bíblia é tão econômica assim às vezes? Porque o espaço físico na Bíblia vale ouro. É um livro que você tem que carregar na mão, ele não pode ser grande demais, pesado demais. Se fosse escrever tudo que Deus gostaria de escrever, você teria que ter uma caminhonete ali para colocar a Bíblia dentro da carroceria. Não, a Bíblia tem que ser inteligente o suficiente, poderosa o suficiente para conter tudo que Deus precisa revelar, tudo que Deus precisa dizer, e ainda ser do tamanho suficiente que você possa carregar na mão, ou que você possa colocar dentro de um telefonezinho desse aqui. Ou seja, só Deus poderia fazer uma coisa dessa. Mas com toda precisão e com toda a economia que a Bíblia tem, por causa de espaço físico mesmo, para ele gastar 8 capítulos, é porque ele queria muito passar isso para a gente. Então não estudar isso aqui é uma covardia, não estudar isso aqui é uma maldade. Né? E eu já estou aqui pregando, acho que essa, se não me engano, é a 5ª mensagem que eu estou pregando sobre o assunto, e uma hora tem que parar, porque tem que parar, mas se esgotar, não esgota. Dá para ficar aqui até o final do ano e até metade do ano que vem, e é porque a gente precisa realmente ir trocando os assuntos, porque o Espírito Santo tem mais coisa a dizer para a igreja. Mas eu quero que você entenda que quando chega no capítulo 47, que é o penúltimo capítulo do livro, tá? O livro tem 48 capítulos, o penúltimo é o 47, no capítulo 47, a parte desta visão longa e grande é o fluir do rio. E o rio é esse rio que vai fluir na terra, porque ele vai fluir lá em Israel, ele é ele é uma extensão do rio da vida. Existe um aquífero que foi descoberto em Israel, há coisa de 30 anos atrás, mais ou menos. Esse aquífero, você sabe que a região de Israel é uma das regiões mais secas do mundo, não é? A água lá vale mais do que ouro em pó, ok? É muito valiosa a água. Mas aí o que acontece? Há pouco tempo atrás, 30 anos atrás, é pouco tempo para a história da nação, eles descobriram um lençol freático, um aquífero, debaixo da cidade. Alguns metros para baixo no chão, eles descobriram um aquífero que é quase que do tamanho inteiro da cidade de Jerusalém. No Brasil tem um aquífero chamado Aquífero Guarani, né, um lençol freático no Brasil, que me parece, se não me falha a memória, já que está gravando, é o maior do mundo, me parece. Eu acho que é o maior do mundo, tá? Água subterrânea. Esse de Israel, se não é o segundo, está perto, o segundo ou terceiro maior lençol freático do mundo, numa terra onde até pouco tempo atrás acreditava-se que toda a água que tinha lá era a água visível que tem por lá. Rio Jordão, o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia e tal, de onde eles tiram água potável para poder sustentar a cidade, descedentar a cidade, etc. E aí, de repente, nessas pesquisas com equipamentos mais modernos, há 30 ou 40 anos atrás, eles descobriram esse aquífero. Aí, quando descobriram esse aquífero, começaram a fazer sentido algumas profecias, porque esta profecia mesmo é uma delas. Porque, de acordo com Zacarias, o profeta Zacarias, quando Jesus vier na sua segunda vinda, ele virá e ele pousará em Jerusalém. O pouso dele vai ser em Jerusalém. Ele virá sobre um cavalo branco, descrito no Apocalipse, ele virá e pousará em Jerusalém, aonde? No Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica do outro lado, quase que em frente, do outro lado do Monte Moriá, onde ficava o templo e onde hoje estão 2 mesquitas muçulmanas. E quando Jesus pousar no Monte das Oliveiras, Zacarias descreve que a terra vai trincar. Vai haver um terremoto em Israel e essa terra vai trincar quando ele pisar no Monte das Oliveiras. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, esse lençol freático vai vir à tona. Ele vai brotar, ele vai sair para fora. E aí Ezequiel descreve muita coisa em relação a esses acontecimentos, que eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero te mostrar é que esse rio que flui, que vai fluir durante o milênio, ele é símbolo da restauração plena de Israel, da restauração plena de Israel e da restauração parcial da terra. Porque a terra vai ter que passar por uma reforma absoluta depois, quando terminar o milênio. João diz que é novo céu e nova terra.
Então, pela descrição de João, nós teremos um novo planeta novo, refeito por Deus. Não haverá mar, o sol não existirá mais, porque a glória de Deus vai iluminar a terra, a nova Jerusalém vai descer do céu para a terra, e alguns especialistas acreditam, como a Dake e alguns outros, acreditam que a nova Jerusalém virá do céu, e ela tem um brilho tão intenso, porque ela foi vista por João e vista por outros que tiveram experiência de serem levados por Deus lá. Ela tem um brilho tão glorioso, ela virá e ela será como a lua é hoje para a terra, porque o sol e a lua desaparecerão no final do milênio, no início da eternidade, e então o brilho de Deus na nova Jerusalém, então é que vai iluminar a terra, e não haverá, portanto, mais noite, não haverá mais nada, será uma nova terra, onde nós vamos viver para todo sempre, sem qualquer tipo de problema ou atropelo. Demônio não passará nem perto, Satanás estará preso para o resto da vida, e será uma coisa gloriosa. Se você dizer amém, faz sentido. Amém? Muito bem, mas aqui é que vai. Eu estava lendo esse texto aqui, e eu fui atingido como uma flecha por essa expressão, porque depois que Deus mostra para Ezequiel o rio fluindo, ele mediu os 4.000 côvados. Vocês lembram da história, né? Primeiro 1.000, anda. Agora mais 1.000, anda. Agora mais 1.000, anda. Ou seja, ele só ia medindo, como disse o irmão hoje da escola dominical, à medida em que Ezequiel ia andando. Então hoje Deus mediu 1.000 côvados para você. Se você não andar esses 1.000 côvados, ele não vai medir os outros 1.000. Ele não vai. Você tem que andar o que ele mediu hoje para você, para ele medir o próximo. Quem está entendendo? É assim que Deus faz conosco. Não adianta sentar no meio-fio e ficar chorando. Ah, Deus não se importa comigo, Deus não lembra de mim. Se você não andou os 1.000 que ele mediu ontem. Anda primeiro o que ele mediu ontem, que ele vai medir o outro. Ele não quer a sua vida parada, ele não quer a sua vida estagnada. Ele quer a sua vida andando. Mas ele não pode andar para você. Você tem que andar. Ele mede, você anda. Digam graças a Deus. Aí depois que ele mediu os 4.000... Os 4.000, 1.000, 1.000, 1.000 e 1.000. E Ezequiel andou os 4.000, que ele se deparou com um rio caudaloso, um rio profundo, um rio cristalino, um rio maravilhoso. E o texto diz que por onde esse rio passar, é uma coisa impressionante. Diz assim, verso 9, será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, que eles bifurcam em dois, viverá. Olha isto. E haverá muitíssimo peixe, como lá chegarão porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. O ribeiro carrega em si o poder da vida, porque ele representa o rio da vida. E sabe o que acontece se esse aquífero brotar em Jerusalém ao rachar a terra? Qual é o ponto mais baixo da terra conhecido até hoje? Chama-se Vale do Mar Morto. É o ponto mais baixo da terra. O Vale do Mar Morto, ele é abaixo do nível do mar, para você ter uma ideia. Então, quando romper essas águas, imagina para onde que elas vão correr? Para o Mar Morto. Então é isso que o texto está dizendo, que esse rio é tão poderoso, o poder dele trazer vida é tão grande, que ele vai restaurar o Mar Morto. Vai ter peixe no Mar Morto, que lá não tem nem bactéria. A salinidade do Mar Morto é tão alta, que não tem nem bactéria lá. Nada vive no Mar Morto. E Ezequiel está dizendo que esse rio vai restaurar o Mar Morto, que lá vai ter peixe como tem no Mar Mediterrâneo, que é chamado de Grande Mar. Mas o que interessa é que quando o Senhor mostra tudo isso para Ezequiel, ele chega para Ezequiel, traz Ezequiel de volta. Agora preste atenção que a mensagem vai aqui. Vou dar para você a mensagem aqui em 3 minutos agora. Aí já podemos encerrar o culto e ir embora. Mas você precisa ouvir isso aqui. Deus pega Ezequiel, passa por todo o processo da medição, traz Ezequiel de volta para a margem do rio e fala assim: você viu isso, filho do homem? Viste, filho do homem? Ora, que pergunta. Tem hora que Deus, Jesus, faz umas perguntas meio sem nexo, não faz? Jesus chega para o cego,
cego de nascença, cego. E chega e fala assim, o que queres que eu te faça? Aí diz o Cláudio Duarte, né? Jesus é muito engraçado, o que quer? Eu quero uma bengala nova, quero que o senhor, né? Um cão guia. O que queres que eu te... Ou seja, umas perguntas que parece que não faz sentido quando a necessidade do indivíduo à sua frente é óbvia demais. O que queres que eu te faça? O cara, eu quero ver. Tipo, eu quero ver, Senhor. Então veja horas. E aí, pum, 2 olhos novos saltam para fora. Então tem umas perguntas que parecem que não fazem sentido, mas vou te mostrar hoje qual é o ângulo de Deus, qual é a perspectiva de Deus quando Ele faz essas coisas conosco. Parece que não faz sentido, é que na verdade nós somos meio tontinhos mesmo. Não é que a gente não vê certas coisas, não é que a gente não nota certas coisas, é que nós ignoramos certas coisas, nós não damos às coisas o valor devido. É esse o problema. Então, quando ele vem e fala, mediu, andou, e lembra que ele está vindo desde o 40, capítulo 40, nós estamos no 47, capítulo 40, quando chega no 47, depois daquela coisa toda, mede para lá, mede para cá, rio vai, rio vem, aí Deus vem e fala assim, você viu, filho do homem? Em outras palavras, você está percebendo o que eu estou fazendo? Você viu o que eu fiz até agora? Você se deu conta do que eu venho fazendo desde o capítulo 40, filho do homem? Ou você é do tipo que vive o culto pelo culto? Que o culto hoje foi muito bom. O culto foi maravilhoso. Glória a Deus. Mais uma semana, próximo culto, domingo que vem. Aí mais um culto, mais um mês, mais não sei o que, mais um ano. Aí Deus vai fazendo, Deus cura aquele, restaura aquele, liberta aquele, salva aquele. Aí constrói uma igreja não sei aonde, Deus vai abre a porta para aquele, abençoa aquele lá. E as coisas estão acontecendo. E às vezes a gente não fala nada, aí de vez em quando Deus para tudo e fala assim, você viu? Viste, filho do homem? Você percebeu? Você está notando? Como que você acha que nós conseguimos ler essa visão hoje? Como que você acha que é possível abrir o capítulo 40 do livro de Ezequiel e começar a ler a visão do 40 ao 48 com riqueza de detalhes? Ezequiel registrou tudo, a medida da torre, do muro, das salinhas, da praça, do altar, do muro do lado de fora, o muro do lado de dentro, o prédio que sobe, que dá a volta não sei aonde, a medida da frente, dos lados, de trás, tudo com riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. É um texto que, inclusive, se você não entender como que a Bíblia se comunica através dessas coisas, dessas informações, genealogia, medições, etc., você nem lê o texto, que ele parece enjoado. Mas esse é o nosso problema. Nós temos problemas com records, com registrar as coisas. Nós temos dificuldade de lembrar e de processar o que já foi feito. Pensa bem no que Deus já fez na sua vida até o dia de hoje. Pensa em 3 segundos. Agora pensa se você já deu o devido valor. Nós somos terríveis. Tem 5 vezes, essa e mais 4 vezes, onde a expressão viste aparece na Bíblia. Na verdade tem algumas outras, mas que tem um sentido específico. E eu quero te mostrar como que isso é interessante para Deus, como que Deus pensa em relação a essas coisas. Tá? A primeira coisa é que no próprio livro de Ezequiel, capítulo 8, aí vão me acompanhando aí o pessoal do texto. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. O Senhor vira para Ezequiel, aí eu vou dar um pano de fundo para você entender. Ezequiel está na Babilônia, cativo.
a cidade de Jerusalém, Judá, está pecando contra Deus. Jeremias avisou, ninguém quis ouvir. Um povo foi cativo, dentre eles Ezequiel, e o povo continuou pecando. E Deus falou, vou destruir a cidade. Aí Deus pega Ezequiel na Babilônia, leva ele em visão em Jerusalém e mostra toda a abominação da cidade, todos os pecados da cidade. Quando chega no verso 12, diz assim, então me disse, viste, filho do homem? Olha bem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então olha bem, nesse caso aí, Deus estava perguntando para Ezequiel o seguinte, você viu o que o pessoal aí anda fazendo de errado? Você viu o pecado dos homens? Você viu a abominação do povo? Você viu? E quer saber? Essa é fácil de responder. Se tem uma coisa que nós não temos dificuldade de observar, é o que o outro faz de errado. Que na verdade, às vezes a gente nem espera Deus perguntar, viste, filho do homem? Às vezes a gente mesmo diz, viste, Senhor, o que fulano fez? É ou não é? A gente nem espera Deus perguntar, a gente mesmo já sabe o que o outro fez de errado. O que os outros fizeram de errado. Ah, fulano, se eu fosse Deus, eu ia pegar fulano. É ou não é? Ou então, cuidado com ciclano, porque ele é isso, ele é aquilo. Fulana é assim ou assado. Porque nós somos muito bons para registrar as mazelas alheias. Problema do outro. Isso aí não é complicado. Gente, a Bíblia diz tão claramente, para nós termos cuidado com o julgamento, a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que medirdes, serão medidos, ou vos medirão a vós. O que está difícil de entender aí nesse texto? Nada, nós entendemos. Mas a nossa natureza é muito forte. Julgar é bom demais, julgar faz bem para o nosso ego, julgar faz bem para a alma, julgar o outro faz nos sentir melhores. Você viu o que fulano fez, rapaz? Você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano falou? Você viu como que a família tal vive, como que eles agem? Você viu que ciclano desviou? Você viu que ciclano está fazendo isso, isso e isso? A gente fala as coisas como se nós fôssemos modelo de alguma coisa. Diga comigo, é libertador que você vai dizer aí. É assustador, mas liberta. Você vai ver como que liberta. Diga, eu não sou modelo para nada. Olha aí, olha o peso que saiu dos ombros. Respira fundo agora, assim, ó. Mas o Senhor perguntou para Ezequiel, você viu, filho do homem, o que esse povo anda fazendo? A segunda vez. Meu Deus do céu. Lamentações 3:59. Lamentações capítulo 3, versículo 59, é uma outra cena, embora esteja dentro do mesmo contexto, porque Jeremias foi o profeta, escuta esta, que pré-anunciou a queda de Jerusalém e o cativeiro do povo. Profetizou, falou, pregou, fez tudo que ele pôde fazer. Aí, aqui já é o cristão fazendo tudo que ele pode, dando o seu melhor para evangelizar o outro, pregar para o outro, profetizar, avisar e tal, tá? Aí o que acontece? O povo não deu ouvidos para ele. Capítulo 3, versículo 59. Então ele fez tudo que ele pôde transmitindo a palavra do Senhor. Aí quando chega nesse ponto, Jeremias agora vira para o Senhor e fala assim, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram? Julga a minha causa, Senhor. Aí já é, sabe o que é? É o espírito de autocomiseração. É aquela quando você se sente injustiçado demais, porque você é muito bom e alguém fez algo muito mal com você.
E aí é quando você, então, aquele senso de autojustiça, porque alguém te fez algo muito mal, e você fala, o senhor viu, o senhor não está percebendo. O senhor não está percebendo o que fizeram comigo. Viste, Senhor? O problema é que quando eu pergunto, viste, Senhor, o Senhor também tem alguns vistes para mim. Então, não provoque ele. Porque se você falar, viu, Senhor, o que fizeram? O Senhor fala, deixa eu te fazer umas perguntinhas então também. Porque no caso de Jó, o que foi? Jó era, o próprio texto diz, homem justo, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Justo, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. 4 características que eu ainda estou lutando para conseguir. Essas 4. E Jó já tinha tranquilão, já estava vivendo de renda. Aí vem aquela tragédia toda sobre Jó. Tragédia toda. Quem aqui é pai e mãe? Levante a mão. Perder um filho deve ser ruim demais, né? O que você acha? Perder um filho. E o que você acha que perder 10 causa no caboquinho? 10! E isso depois de ter perdido a fazenda, o gado e tudo, não ter dinheiro para pagar aluguel, nada! E aí morrem os 10 filhos. A esposa ficou. Deixa eu virar para o lado de cá, irmãos. Aí o que acontece? Jó, não dá para julgar Jó, viu, irmãos? Porque o que Jó passou, ninguém aqui dá conta de passar. Tá? Não dá para julgar Jó, não. Então, receba essa palavra aí como um ensinamento divino para os nossos corações. Porque julgar Jó, é 2 coisas que não dá para julgar. É Jó e Pedro afundando na água. Porque ele deu uns 10 passos em cima da água. Tá? Então, depois que você der 11, aí você pode julgar Pedro. Tá? Não dá, não. Então, o Senhor chega para Jó, aí Jó, depois que Jó passou por tudo aquilo, lembra que ele era justo, temente a Deus e se desviava do mal, né? Isso foi o próprio Senhor que falou para Satanás. Agora Jó está naquela miséria total, naquela situação total. O que Jó começa a fazer? Jó começa a dizer coisas que começou a irritar a Deus. Amaldiçoou o dia que ele nasceu. Para que eu fui nascer? Maldito o dia que a minha mãe me trouxe à luz. Que esse dia seja amaldiçoado. E que não sei o que e tal. Mas o homem estava se raspando com um caco de telha. Sentado num monte de cinza. Porque ele não podia deitar numa cama, que a pele ficava toda grudada no lençol. Ele não podia sentar numa cadeira, porque a pele ficava toda grudada na cadeira. Ele ficava sentado 24 horas por dia em cima de um montão de cinza, porque a cinza é antisséptico, para quem não sabe. Então aliviava um pouco a dor e dava para ele um pouco de sensação de conforto. E ele está lá falando. Aí um dia Deus chega para ele, quando chega no final do tempo, aí vem os amigos de Jó, né? Eu aconselho que você nunca arrume amigos assim, sabe? Aqueles amigos que, ao invés de orar por você, te apoiar ou te ajudar, ele usa o seu sofrimento para tentar descobrir que pecado você cometeu para estar passando por aquilo. Aí é aquele amigo que chega para você, porque você está, sei lá, perdeu o trabalho, está passando por dificuldade, pegou o coronavírus, qualquer coisa. Que by the way está quebrado, ninguém aqui vai pegar coronavírus. Vocês não prestaram atenção que ninguém aqui nunca pegou coronavírus? E nem vai pegar em nome de Jesus? Mas aí aparecem aqueles amigos, não sei não, você conserta a sua vida, hein? Alguma coisa está errada. É igual a teologia da prosperidade, a famigerada teologia da prosperidade. É que se você não tiver rico, dirigindo um carro zero, importado, e não estiver morando numa mansão, alguma coisa está errada com a sua fé. O problema é como que casa essa doutrina com o próprio Cristo, que disse, olha, o Filho do Homem não tem onde nem reclinar a cabeça. Nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, e por aí vai. Mas aí o Senhor chega para Jó no final do livro, só que Jó tinha moral com Deus, porque, escute bem, irmãos, quem sofre e permanece fiel, constrói uma história com Deus na qual ninguém pode se intrometer. Quando você foge do sofrimento, corre, nega o Senhor, abandona Cristo, abandona a igreja, só porque está sofrendo. Lá na frente você não tem moral nenhuma.
Aí sabe o que acontece? Você precisa que alguém ore por você, que foram os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Vieram, foram orar a Deus, trouxeram um sacrifício para oferecer ao Senhor. O Senhor falou, não quero o sacrifício de vocês, e não adianta vocês orarem, porque eu não vou escutar. Procure o meu servo Jó, pede para ele orar por vocês, porque ele eu ouço. Aí você se pergunta, por que que às vezes alguém ora por você e tudo muda? Sendo que você estava orando há dias pelo mesmo problema. E alguém vem e ora por você e aquilo muda. É porque alguém está com uma história construída com Deus melhor do que a sua. Alguém pagou um preço maior, alguém gastou tempo maior com Deus. Enquanto alguns estavam na praia, outros estavam trancados num quarto orando. E só Deus sabe dessas coisas. Só Deus sabe disso, quem está me entendendo? Amém. Mas o ponto é esse, é que chegou no final do livro, o Senhor vira para Jó e fala assim, eu acho que capítulo 38, se não me engano, 38 ou 39, o Senhor vira para Jó e fala assim, isso depois que Jó reclamou e tal, ele nunca amaldiçoou a Deus, isso é que é lindo, nunca. A mulher virou para ele e falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Tá doida, mulher? Nunca. Deus deu o bem, ele não poderia também dar o mal? Nunca, bendito seja o nome do Senhor, ele nunca blasfemou contra Deus. Mas aí fica naquele negócio, que esse dia que eu nasci, que coisa, que sofrimento é esse, que não sei o que eu não aguento, que coitadinho de mim, que não sei o que. Aí quando chega capítulo 38, Deus vira para ele e fala assim, ok, o negócio é o seguinte, vou te fazer umas perguntinhas então. Porque o que Jó não entendia é, por que que eu estou passando por essas coisas? Eu sou um homem justo, temente a Deus, eu me desvio do mal. Por que que eu estou passando por essas coisas? Ele foi questionando isso. Chega no 38, Deus fala, senta aí agora, eu quero te fazer umas perguntas, você me responda. Se você puder. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu medi o mar na palma da mão e distribuí as águas sobre a face da terra? Onde você estava quando eu coloquei o Orion, as estrelas, eu coloquei o universo onde você estava? Ou seja, o que Deus estava tentando dizer? Você não sabe de nada, Jó. Nada. Você não tem noção sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina falando da terra. Próximo, me ajuda, sejam rápidos, por favor. Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da sua madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa. Isso é Deus perguntando para Jó. Quando eu lhe tracei limites, lhe pus portas e ferrolhos, ele vai dizendo, e disse, até aqui virás e não mais adiante. Deus falando, eu fiz todas essas coisas, você estava onde? Aí quando Deus termina de perguntar esse mundaréu de coisas, porque Deus perguntava e não dava tempo dele responder não. Deus foi perguntando. Sabe por que Deus não dava tempo? Porque não tem resposta. Não tem resposta. E Deus foi perguntando embolado, um em cima do outro. Aí quando chega no final, que Deus faz a última pergunta, Jó para e fala assim, eu falei como um tolo. O que Deus estava mostrando para Jó? Escute isso aqui, gente. Já vou terminar com Ezequiel, mas escute isso. O que Deus estava dizendo para Jó? Isso é libertador, hein? Deus estava dizendo para Jó o seguinte, eu tenho propósitos que você nunca vai compreender. Eu tenho razões para permitir as coisas e para fazer as coisas acontecerem que não adianta eu te explicar, você não vai entender. Eu sou grande demais para você compreender. Os meus propósitos são muito profundos para você conseguir entender. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Porque como que você lida com um ser que fez todas essas coisas que estão descritas ali, poderoso, capaz de controlar algo tão impossível que é o universo,
E você vai questionar a Deus porque o seu dedo quebrou, porque não sei o quê, porque você está sentindo aquilo ou isso, porque o seu casamento deu problema, ou seja lá por quê, você vai questionar a Deus por que Ele não te atendeu na hora que você queria. Está me entendendo, irmãos? Aí Deus começa a perguntar, então me fala aí, por quê? Aí Jeremias cai nessa bobagem. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. O Senhor viu, Senhor, o que fizeram comigo? Viu, Senhor? Sorte dele que Deus não embalou numa sucessão de perguntas como ele fez com Jó. Ah, Jeremias, você está achando que você é o profeta sofredor, né? Senta aí que eu vou te fazer umas perguntas também. Diga comigo, Deus. Olhem para mim aqui. Diga para mim, Deus cuida de mim muito melhor do que eu jamais cuidaria. Não dá para compreender o amor de Deus, irmãos, não dá. Deus tem umas coisas com ele que não dá para entender. Olha, por exemplo, 1 Reis, capítulo 21, versículo 29. 1 Reis, capítulo 1, versículo 20. Quem já ouviu falar no rei Acabe aqui? Alguém já ouviu falar? E na rainha Jezabel? Gente boa ou gente ruim? Hã? Gente boa ou gente ruim, irmãos? Gente muito ruim, né? O Cristo está fazendo assim, ó. Gente muito ruim. Acabe e Jezabel. Tudo quanto é coisa ruim por aí, fala-se de Acabe e de Jezabel. Acabe e Jezabel. Irmãos, olha como que Deus é estranho, irmãos. Como que Deus é estranho. 1 Reis, capítulo 21, versículo 29. Deus é meio estranho, tá? Não adianta querer entender Deus com a nossa cabeça, não. Aí o que acontece? Veio os inimigos e plantam do lado de fora de Samaria, sitiam Samaria. Aí Acabe já tinha feito e aprontado, colocado Baal como Deus de Israel. Jezabel já tinha matado gente, pintado os canecos. Mas quando o exército vem cerca Samaria, Acabe planta lá dentro de um quarto, rasga a roupa, coloca um pano de saco, bota a cinza na cabeça, começa a chorar diante de Deus. Aí Deus vira para Elias, volta no 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo, agora escute. Elias era o cara que Acabe queria matar. Jezabel e Acabe queriam matar Elias. Aí Deus vira para Elias e fala, você não percebeu? Você não viu, não viste? Você não viu que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Será que você consegue, pelo menos de longe, imaginar o tamanho da misericórdia do Senhor? Alguém aqui pouparia esse sem vergonha? Deus vira para Elias, que era o cara que estava com o pescoço na guilhotina, e fala, Elias, você está reclamando de quem? Você não viu que o homem se humilhou? Você não viu que o homem se humilhou, Elias? Eu estou cancelando o juízo. Não vou trazer o juízo. Oh. Meu Deus. Que Deus maravilhoso é esse. Você faz besteira, irmão. Irmão, você já fez tanta besteira. Eu já fiz tanta besteira, gente. Eu já fiz tanta bobagem. E olha, eu aqui no altar pregando a palavra de Deus. Olha, você aí saudável. Porque Deus é amoroso. Deus é misericordioso. Não há um só ser humano que ponha o seu joelho em terra e se humilhe diante de Deus que será ignorado.
Ninguém jamais será ignorado ao se humilhar diante de Deus. Mas o triste, sabe o que é? É que Deus resiste o soberbo. O soberbo come poeira, passa aperto, bate cabeça, porque é soberbo. Deus não tem relação com gente soberba. Mas Deus é apaixonado por gente humilde. Gente que se quebranta. Gente que ainda tem lágrimas para derramar. E eu termino com isso. Jeremias capítulo 1, versículo 12. É o último viste que eu quero citar. Versículo 11 diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que você está vendo? O que você vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Oh, meu Deus, isso me atingiu tanto. E o Senhor virou para ele e falou assim: você viu muito bem. Você viu muito bem, Jeremias. Por que, Senhor? E o Senhor falou comigo: porque eu velo pela minha palavra. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Sendo assim, quando eu volto para Ezequiel 47:6, onde o Senhor disse: você viu, filho do homem? Você está vendo o que eu estou fazendo? Você percebe o que eu estou fazendo na sua vida, filho do homem? Filha do homem, você percebe o que eu estou fazendo na sua vida? Você percebe o que eu estou fazendo no seu casamento? Você percebe o que eu estou fazendo com seus filhos? Você percebe o que eu estou fazendo com as suas finanças? Quando o Senhor pergunta: você viu, filho do homem? E eu conecto isso com o texto de Jeremias, quando Deus fala: você viu bem. Sabe por quê? Porque eu velo pela minha palavra. Coloque-se de pé. Quando Deus me pergunta: você viu? Ou passou batido mais uma vez: você percebeu o que eu fiz essa semana? Você notou como eu cuidei de você essa semana? Quando eu digo para eles: eu vi, Senhor, eu vi. A resposta dele seria a mesma de Jeremias. Ele diz: muito bem, sabe por quê? Eu velo pela minha palavra. Ou seja, eu te fiz promessas. Eu te fiz promessas, eu não vou deixar você perecer, porque eu te fiz promessas. Eu velo pela minha palavra. Eu tive um pastor no meu ministério, que ele foi ressuscitado dos mortos. Ele era traficante no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. E foi executado com vários tiros. Encontraram o corpo dele numa vala, já em estado de putrefação. Levaram ele para o necrotério. A tia dele ficou sabendo. A tia dele era serva de Deus, profetisa, mulher de Deus. E ele cresceu com a tia. Quando ela ficou sabendo que acharam o corpo dele e que ele estava no necrotério, ela botou o joelho no chão e falou desse jeito. E falou assim: Deus, o Senhor falou comigo que esse menino, quando era ainda menino, ia ser profeta. E o corpo dele está lá no necrotério. Ou o Senhor ressuscita esse menino, ou a tua palavra não tem valor. Levantou, mudou de roupa e foi para o hospital. Chegou lá no hospital e falou: quero ver o meu sobrinho. Não, não é possível, que ele já está no necrotério, estão preparando o corpo dele para sepultar. Não, ninguém vai sepultar meu sobrinho. Ninguém vai sepultar meu sobrinho. Mas dona, e ela era uma mulher de dinheiro, influente, conhecia lá umas pessoas. Ela falou assim: ninguém vai sepultar o meu sobrinho. Pegou o telefone lá, ligou para umas pessoas, falou: meu sobrinho está aqui no necrotério, mas eu não quero que sepulte ele agora. Mexeu lá os pauzinhos dela. Ela conseguiu, não sei como, pegar e transferir o corpo do rapaz, todo cravado de bala, para um quarto. E o pessoal chamando ela de maluca, que não sei o que e tal, nós precisamos enterrar, o corpo cheira mal. E ela botou o corpo do sobrinho de volta no quarto.
e ela botou o joelho do lado da cama, e ela dizia: Deus, como é que vai ser? A tua palavra é verdade ou o Senhor mentiu para mim, o Senhor me enganou? O Senhor disse que esse menino que está aqui em cima da cama ia ser profeta. Esse rapaz foi pastor no meu ministério no Brasil. E aí ele contando a experiência depois, que ele estava chegando no inferno. Ele estava chegando no inferno, e quando ele estava chegando no inferno, acendeu uma luz em cima dele, porque tudo escuro, tudo coisa, acendeu um feixe de luz em cima dele, e ele estava descendo para o inferno, e ele parou antes de chegar lá no fundo, acendeu uma luz assim. Oh, meu irmão, isso vai abençoar a sua vida. Acendeu uma luz, e ele parou, olhou para cima, tinha uma luz em cima dele, e disse para ele assim: Newton, o nome dele é Newton Jorge, Newton, eu tenho que te levar de volta. E ele parado assim: por que, Senhor? Porque eu disse para sua tia que você seria profeta. E esta palavra ainda não se cumpriu. Volte para o seu corpo. E ele acordou na cama do hospital, cuspindo sangue pela boca. Ficou em recuperação meses. Esse homem não só se levantou, como tornou-se pregador do evangelho, profeta de Deus. Eu vi ele profetizar muitas vezes. Profeta de Deus, porque Deus vela pela sua palavra. Será que você está entendendo o grau de fidelidade que Deus tem com a sua palavra? Deus tem promessas na sua vida. Ele não pode deixar você partir. Ele não vai te abandonar. Ele tem que cumprir essas promessas. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Feche os seus olhos neste momento. Meu Deus, que presença de Deus nessa casa. Tão grato a ti, Senhor. Oh, meu Deus. Meu Deus. Oh. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Senhor. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Oh, meu Deus. Lindo és. O que fazer com um Deus desses, irmãos? Como não adorar um Deus desse, irmãos? Oh, meu Deus. Uraragachado, Gorosira, Maná. Ele cultura mais. Iramassu de Cântaro. Meu Deus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória,
glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. A sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Coloque a mão sobre o seu coração nesta manhã. Só quero ver você. Põe a mão sobre o seu coração nesta manhã. Ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Diga comigo nesta manhã. Diga comigo nesta manhã. Diga: Senhor, Senhor, eu estou vendo o que o Senhor está fazendo. Diga: Senhor, eu não deixarei cair no esquecimento as coisas que o Senhor está fazendo. Como o Senhor alcançou a minha casa, como o Senhor tem sido bom conosco, como o Senhor tem guardado cada um de nós, Senhor. Diga: eu estou vendo, Senhor, eu estou vendo a tua fidelidade com a tua palavra. O Senhor vela pela tua palavra para fazê-la cumprir. E sim, eu estou vendo, Senhor. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo,
aplauso ao Senhor nessa manhã. Podem se assentar e me dê mais um minuto.